Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta com mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu, Ricardo Honório, para aqueles que estão chegando agora no programa e não me conhecem, e aqui do meu lado está o nosso querido amigo Alcir Almeida, que está retornando de um médio inverno de ausência. Conforme o Adilson informou na semana passada, o Almeida passou por uma cirurgia simples, podemos dizer assim, né, Almeida? Mas já está de volta, pronto para o trabalho. Então, seja bem-vindo de volta, Almeida. Obrigado, Honório. Obrigado, Ricardo. É uma alegria estar aqui de volta e com olhos novos para a doutrina. Você fez cirurgia de córnea, não é isso? Fiz cirurgia de íris, na verdade, é a lente, né? Não é de córnea, é de íris. Então, estava começando um processo de catarata e a gente teve que operar os olhos. Pois é, rapaz, isso para a gente ver que a catarata está atingindo até os mais jovens, né? Olha, o mais incrível, eu estou com 55, fiz a operação, meu irmão caçula fez ano passado. O DNA não nega. Tá bom. Almeida, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Alegria é nossa, meu amigo. Nós estamos, Almeida, na questão 398 de O Livro dos Espíritos. Os dois programas anteriores, com a sua ausência, com o seu afastamento, eu tive aqui a grata satisfação de receber o nosso presidente, o Adilson, fez os programas anteriores comigo. Então, nós paramos na questão 397, comentamos um pouco, rapidamente, sobre a 398, lembrando que nós ainda estamos tratando do tema esquecimento do passado, e hoje nós vamos para a questão 398. Então, na questão 398, o Kardec perguntou, pelo estudo de suas tendências instintivas, que são uma recordação do passado, o homem pode conhecer os erros que cometeu? Então, o Kardec está querendo saber se, observando as tendências instintivas de cada um, por aquilo que nós trazemos em nossa essência, como uma predisposição, digamos assim, instintiva, podemos conhecer os erros do passado a partir dessa observação, Almeida? Pois é, essa pergunta, como demais todas as perguntas do Livro dos Espíritos, é demais interessante. Por exemplo, você chega aqui na nossa comunhão, eu olho assim para você, olho o teu carro, está todo cheio de lama, né? Os pneus estão sujos, tá o para-brisa está ali onde o para-brisa alcança, está limpo, mas em volta está cheio de poeira. Eu olho para você, Honório, você andou fazendo trilha, você andou passeando em estrada de barro, né? Porque ficam os traços, ficam as marcas dessa aventura que você teve, né? De modo semelhante, se o carro está arranhado, está com o farol quebrado, eu pergunto, Honório, você bateu o carro? O que aconteceu? Né? De forma semelhante, quando a gente examina a nossa psique, os nossos instintos, as nossas tendências inatas, elas testemunham a nossa história, né? Não que a gente possa saber toda a história apenas por aí, não que um intervalo entre uma encarnação e outra a gente não possa ter vivências que atenuem alguma falha e aperfeiçoem alguma virtude, claro que pode, né? Mas com certeza as tendências dominantes, as tendências inatas mais fortes estão marcadas na nossa psique de forma irrecorrível, né? Basta a gente olhar que a gente percebe, com certeza.
É verdade, Almeida. E quando eu li essa questão e ouvindo o teu comentário também, reforçou, eu acho que cada um de nós, por exemplo, quando eu li, eu tinha 19 anos de idade, quando eu li o primeiro livro espírita. E eu já comentei isso aqui antes, foi o livro Memórias do Padre Germano. Caramba. E o que é que aconteceu naquele momento? Eu lembro bem disso. Eu fui lendo aquele livro e as ideias que me vinham não era de novidade, não era de, que coisa interessante isso. Não, era ao contrário. As ideias, elas vinham como que confirmando algo que eu já sabia, mas não sabia que sabia. Falei devagar para evitar o trocadilho, mas é exatamente isso. Ou seja, Eu não sabia que sabia o que eu sabia. exatamente. Nós trazemos aquelas tendências, nós trazemos algo inato, que a doutrina espírita explica isso muito bem, são reminiscências do passado, são experiências que nós trazemos que ficam em nós. E se forem interessantes para o aprendizado nesta nova existência, elas vão meio que borbulhando na nossa lembrança, para que a gente possa ir aproveitando essas lembranças e confirmando o caminho a ser palmilhado, né? Então, tanto do ponto de vista dos instintos, fisicamente falando, mas também essas reminiscências que a gente traz, que nos ajudam a delinear o caminho a ser trilhado nesta existência. Eu acho que isso corrobora com o que você falou. Concorda? Com certeza, com certeza. Eu só queria acrescentar um comentáriozinho. Você falou do seu primeiro livro, eu me senti rushado a fazer algo semelhante. O meu primeiro livro eu tinha 15 anos. E como um casal de pessoas idosas, já não devem estar mais na carne, não mais os vi, né? Caminhos da vida, mas foi 39 anos atrás, né? O que é o Espiritismo, Olha, que é um livro importantíssimo e as pessoas não o leem, é né? verdade. Tantos anos e tantas obras passadas, eu continuo dizendo, mas eu queria saber o que é o Espiritismo. Ora, pois, o Kardec, de maneira muito clara, muito óbvia, ele escreveu um livro cujo título é Esquecer o Espiritismo, né? O que é o Espiritismo? Vamos lê-lo. E é interessante, é muito interessante esse livro, Almeida, e foi bom você fazer esse comentário. As versões mais antigas deste livro, eu tenho uma dessas versões antigas, que ele começa com uma biografia do Kardec, se eu não me engano, as versões recentes, elas omitiram essa parte. Depende, cada editora tem uma política diferente. Bom, então, excelente. Mas tem algumas editoras, algumas versões desse livro, que traz uma biografia do Kardec, que eu acho brilhante, do Henri Sauce, se eu não me engano. E depois vem, não é dando spoiler, apenas dando orientação para os nossos ouvintes. Esse livro ele traz 3 diálogos do Kardec, né? Perguntas e respostas, né? Se não me engano, é com um padre, um cético e um crítico da doutrina espírita, né? 3 personagens. Ele usa a expressão livre pensador. No caso do crítico, né? Um livre pensador. Exato. E é um livro importantíssimo para quem quer entender, aprender, conhecer o Espiritismo. Muito bem lembrado, Almeida. Mas, meu amigo, feitos esses comentários, vamos para a resposta do livro. A resposta da questão 398. Mais uma vez, eu vou repetir a pergunta. Pelo estudo de suas tendências distintivas, que são uma recordação do passado, o homem pode conhecer os erros que cometeu? Resposta dos espíritos. Sem dúvida, até certo ponto. Mas é preciso se dar conta da melhora que pôde se operar do espírito e as resoluções que ele tomou na vida espiritual. A existência atual pode ser bem melhor do que a precedente.
Sim. Mais É algum isso comentário? mesmo. Ainda naqueles programas que a gente gravou, e os nossos espectadores, nossos rádio ouvintes e por aí vai, devem lembrar, a gente tem que ter aquela máxima. As nossas tendências falam do passado, né? Ou seja, nós somos as melhores versões de nós mesmos, né? A gente está subindo, está melhorando. As nossas tendências falam de um passado que não é tão bom quanto o presente. Que bom. Vamos para a próxima questão, então? Vamos lá, 399. Isso. A próxima questão, ela tem um comentário bastante extenso do Kardec. Isso. Então, vamos, ou melhor, antes da 399, Almeida, tem uma subpergunta na 398. Ah, sim, claro. Quando o Kardec diz assim, ela pode ser pior, né? A questão 398A é uma subpergunta. E o Kardec pergunta, a existência atual, ela pode ser pior? Ou seja, o homem pode cometer numa existência faltas que não cometeu em existências precedentes? Lembrando, antes do seu comentário, que nós já falamos aqui, que o progresso espiritual ele se dá sempre para frente, perdão, e para cima, né? O espírito ele não retroage, no máximo ele estaciona. Então, essa Perfeito. pergunta do Kardec, se numa existência posterior, se o homem pode cometer alguma falta que ele não tenha cometido em existências anteriores. O que é que você me diz? Pode até acontecer, né? Mas isso será muito mais testemunho de que aquele espírito não evoluiu, que o comportamento que ele apresentava era aparente, né? Vamos dar um exemplo extremo. Um espírito não cometeu homicídio. Aí vem agora e comete um homicídio. Ou seja, nas encarnações anteriores, a tendência já estava ali o tempo todo, né? Ele não cometeu o homicídio antes por falta de oportunidade ou por outra coisa fortuita qualquer. Mas nós não retroagimos, você colocou muito bem, nós não retroagimos e pode acontecer de cometermos hoje uma falta que não cometemos nas últimas existências. Mas isso testemunha mais a falta de oportunidade de cometer um erro do que qualquer tendência retroativa na evolução do espírito. É bom lembrar também, né, Almeida, que nós não temos como saber, nós não temos, em forma de resumo, todas as tendências positivas ou negativas de um espírito. Eu não sei das minhas, você não sabe das suas. Lembrando também que a cada existência, a cada encarnação, nós vamos lapidando parte do nosso arquivo de equívocos, parte do nosso arquivo de tendências negativas. Nós vamos lapidando ali, pouco a pouco, uma a uma. Você disse bem, quando falou que talvez na existência anterior ele não teve a oportunidade de cometer um erro, de cometer aquele erro, mas isso não significa que eu fico imaginando um ouvinte, digamos assim, pensando assim, então se eu não cometi até agora um homicídio, isso quer dizer que no futuro certamente eu vou cometer, porque se eu tiver oportunidade, eu não tive oportunidade agora, se eu tiver no futuro eu vou cometer o homicídio. Não necessariamente. Porque no bojo do processo, no bojo do aprendizado, nós podemos ir aniquilando as tendências, mesmo sem que tenhamos tido a oportunidade de executá-las. Claro. Digamos que eu, Ricardo Honório, digamos que você, Alcir Almeida, nunca tenhamos cometido um homicídio nas nossas existências. Digamos. Mas agora, sim, com esse contato que a gente está tendo com a doutrina espírita, com esse cabedal de conhecimento que nós estamos adquirindo, muito agora que eu não quero mesmo. Agora que a gente não quer mesmo. Pois é, com todo esse cabedal de conhecimento,
Mesmo tendo a oportunidade, não faremos, embora nunca tenhamos tido a oportunidade de fazer. Por exemplo, né? Eu senti a necessidade de fazer esse comentário para Perfeito. evitar aquele entendimento de que, então se eu nunca fiz, um dia eu vou fazer. Não, não necessariamente. Tudo vai depender do seu progresso, tudo vai depender da sua decisão, da sua visão de mundo, enfim, são vários fatores intervenientes nesse processo para que a gente chegue ou não às vias de fato em algum comportamento. Podemos ler a resposta, Almeida? Por favor. Então, vamos lá. Eu vou repetir a pergunta. O homem pode cometer numa existência faltas que não cometeu em existências precedentes? Resposta. Isso depende do seu adiantamento. Se não resistir às provas, pode ser levado a novas faltas, que são consequências da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas mostram antes um estado estacionário do que retrógrado, como nós já havíamos adiantado. Porque o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. Então, no meu comentário, eu acabei dando spoiler da resposta, mas não tem problema. O interessante é que nós entendamos tudo isso que nós comentamos e a resposta que os espíritos deram para Kardec nessa questão. Agora sim, Almeida, vamos para a questão 399. Vamos lá. Os acontecimentos da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas passadas e provas que visam o futuro. Ponto. Pode-se dizer que da natureza dessas situações se possa deduzir o gênero da existência anterior? Veja que o Kardec ele não está preocupado em ver o futuro, né? Nesse momento do livro, ele está interessado em saber se a gente tem como olhar para trás e trazer alguma informação de lá. O que é que nós fomos? O que é que nós podemos trazer dessas experiências? Então, ele pergunta se pode-se dizer que, a partir das faltas cometidas, nós temos como deduzir o gênero da existência anterior que nós tivemos? O que é que você nos diz, Almeida? Olha, é possível, né? Normalmente, existe uma correlação muito forte entre aquilo que você está vivendo hoje e aquilo que você vivenciou na existência anterior. Mas isso não é uma verdade absoluta. Nós temos que perceber que no estágio atual em que nós nos encontramos, nós já tivemos muitas e muitas e muitas e muitas encarnações, né? Muitas vivências. O que eu quero dizer com isso? Né? Na hora da programação, várias coisas interagem. Olha, Alcir, você precisa se reconciliar com aquele seu parente que na encarnação passada você não se reconciliou. Contudo, ele está encarnado e você vai encarnar agora e vocês não vão ter a oportunidade de se encontrar, né? Tem tanta coisa que pode acontecer, né? De maneira tal, olha, por outro lado, tem uma pessoa que você não encontra há 5 encarnações que você precisa voltar a conviver, porque vocês têm também uns processos para ajustarem, né? A gente tem que ter essa percepção. Planejamento é trilha, não é trilho, mas ela tem que se adaptar a essas situações. Eu fico imaginando, nós que trabalhamos tanto tempo na parte administrativa, né, Ricardo? Como deve ser a complexidade do planejamento da existência de qualquer ser. Na hora que você vai planejar um conversote qualquer, você tem que planejar o local, a limpeza do local, né? Quais serão
os cônjuges e os bebés que vão estar ali, você tem que providenciar para que as comidas estejam quentes na hora que os convívios ali se encontrem, que as bebidas estejam refrigeradas adequadamente, né? Que os copos, que os talheres, quanta coisa tem que se planejar. Por um simples encontro de meia dúzia de amigos, meia dúzia de parentes, meia dúzia de companheiros de jornada, de equipe de trabalho, né? Quanta coisa está envolvida. Agora, imagine a encarnação de um ser. É muita coisa. Então, respondendo objetivamente, olha, a vivência nossa, com certeza, tem uma relação fortíssima com a nossa existência anterior. Mas não quer dizer que tudo que está acontecendo agora tem a ver com essa existência anterior. É verdade, Almeida. E seguindo ali mais ou menos o raciocínio do Kardec, segundo a minha interpretação, né? Se a gente quer saber algo de nós, do passado, observemos as tendências atuais. Por exemplo, imagine que o Almeida é uma pessoa extremamente... É um pavio curto, impaciente, violento. Por pouca coisa, o Almeida explode, o Almeida ataca. O Almeida vive eternamente em estado de defesa, né? Como um leão enjaulado. Então, sabendo que o espírito ele só avança para frente e para cima, se o Almeida hoje, ou o Ricardo hoje, é uma pessoa violenta, reativa, imagina... A tendência é que ele não tinha pavio antes. Agora o pavio é curto. Antes esse pavio não existia. Imagina como ele não era nas últimas encarnações, né? Se hoje, como você bem disse, se hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos, imagina o que éramos antes. Se hoje eu sou violento, imagina uma, duas, três encarnações anteriores, né? Recentemente eu estava vendo uma série sobre um povo, sobre os vikings, né? A história registrou como sendo um povo bárbaro e... Ragnar. A série do Ragnar. Tá, então tá bom, já que você falou, exatamente. Eu assisti. E a gente fica vendo, caramba, o que passava na cabeça daquele povo naquele momento, para quem a vida do outro não tinha a menor importância, matava com a mesma facilidade que tomava um café, né? E quem pode dizer que nós talvez não participamos daquele Muito momento? Ao contrário. Muito ao contrário, a gente pode afirmar, século IX, século X, a gente estava fazendo aquilo ou coisa pior. Pois é. E se não me engano, a série ela passa no século VII, né? 7, 8, por ali. Imagina o que nós não fizemos. Então, eu estou fazendo esse comentário porque nos programas anteriores nós fizemos comentários a respeito de como buscar informações das minhas vidas anteriores. Não precisa consultar a Buena Ditia, não. Basta se observar. Como é que você se comporta hoje? E se hoje você se comportando assim é a melhor versão, imagina o que foi antes, né? E nos programas anteriores... Se hoje é a obra completa, imagina como é que era o... Imagina. Então, é por aí que a gente pode identificar o que nós fomos e reforçar o que nós precisamos fazer para ser cada vez melhores. Bom, nós estamos a 10 minutos, a 5 minutos do término do nosso programa, Almeida, e nós fizemos esses comentários, não lemos a resposta ainda. Eu vou fazer o seguinte, Almeida, eu vou ler a resposta desta pergunta. Esta pergunta ela tem um comentário do Kardec que se estende por mais de uma página. Vamos combinar o seguinte, eu vou ler a resposta
nós vamos nos encaminhar para o encerramento deste programa, e nós iniciamos o programa seguinte lendo o comentário que o Kardec fez, para que nós não extrapolemos o tempo. Bom, então, repetindo a pergunta, os acontecimentos da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas passadas e provas que visam o futuro. Pode-se dizer que, da natureza dessas situações, se pode deduzir o gênero da existência anterior? E a resposta: muito frequentemente, uma vez que cada um é punido pelos erros que cometeu. Entretanto, não deve ser isso uma regra absoluta. As tendências instintivas são a melhor indicação, visto que as provas pelas quais o espírito passa se referem tanto ao passado quanto ao futuro. Então, isso que eu e você, acabamos de comentar. Se você quer saber o que era antes, observa o que você ainda tem no presente. Observa o que você ainda faz. Observa como você ainda pensa. Observa como você ainda reage aos inputs que a vida te oferece. Isso é o indicativo do quanto você melhorou e, principalmente, do quanto você precisa melhorar ainda mais. Concorda comigo, Almeida? Número, gênero e grau, né? Esse tema não tem que a gente se preocupar muito, né? Olha, você hoje é o melhor que você jamais foi, o que significa que você está no melhor ponto para ser melhor ainda. É verdade. Você está no trampolim para dar esse salto qualitativo na tua condição de ser humano. Almeida, não sei se você sabe, mas este programa é o de número 150. Parabéns à Comunhão Espírita de Brasília. Exatamente. Nós iniciamos esse projeto, eu e o Adilson, se eu não me engano, os 70, 80 programas iniciais era só em áudio. Depois veio... Até isso evolui, né? Evoluímos para a versão áudio e vídeo. E eu quero aproveitar esse programa de número 150 para agradecer a você, ouvinte, a você que nos brinda com a sua audiência, que acompanha o nosso programa pela TV, pela Rádio Comunhão, a você que deixa o seu joinha aqui na nossa página, e dizer que é uma satisfação, é prazeroso demais fazer este programa. Eu tenho um amigo nosso, um conterrâneo seu, Almeida, lá de Minas Gerais, Enio Salim. Ele é o ouvinte do nosso programa e ele não é espírita, tá? Mas ele sempre me dá feedbacks importantes para a manutenção do nosso projeto. Ele reconheceu você, Almeida, quando te viu nos vídeos. Não sei se você lembra dele, mas é isso. Muito obrigado a todos. Salim. Não é Salum, é Salim. Olha, eu tenho um amigo Salim, mas eu realmente não sei o nome de batismo dele. Tá. Esse Salim, ele passou um tempo no Canadá, lá na UASC. Ah, tá. Abraço aí, mestre Salim. Mas é isso, gente. Agora, nossos ouvintes é que não devem entender nada, né? Você me chama de Almeida, eu te chamo de Honório, tem o Salim, mas eu não sei o batismo dele. Nós somos assim. Ricardo e Alcira, a gente se conhece depois. É verdade. Mas, gente, tudo isso são nomenclaturas decorrentes da nossa profissão, né? Não é novidade para ninguém. Eu acho que nós já falamos aqui, nós somos egressos da Força Aérea Brasileira, né? Todos nós somos militares, estamos na reserva, e por isso que nós falamos aqui alguns termos que para parte do nosso público certamente parece diferente, né? Honório, o meu nome de guerra lá era Honório, e vocês me conhecem como Ricardo Honório. Eu conheci o Alcir como Almeida, depois é que eu vim saber que tinha Alcir também no nome.
E isso faz parte da nossa... O Adilson, eu conheci ele 20 anos atrás e não era Adilson, era o Maris. Era o Maris, exatamente. Eu sempre conheci como Maris. E agora entra o Adilson também. Esse colega que nós acabamos de nos referir, o Salim, o nome dele é Enio, mas eu também sempre o conheci como Salim, e por aí vai. Mas são... É lá de Belo Horizonte, é da turma de Belo Horizonte. Forte abraço aí para as alterosas. É verdade. Mas são especificidades, peculiaridades da vida de cada um. Mas reforço aqui o meu agradecimento à audiência de todos pelo nosso 150º programa. Muito obrigado, Almeida, pela companhia, e a gente volta na semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.